Amém, meus amados, a paz do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você conseguiu vir, né? Deus abençoe você. Vocês, hoje, né? Hoje, lógico. Vocês são a igreja dentro da igreja. É lógico que existem situações que nos impedem de estar aqui e são bem óbvias, né? Mas vocês são a igreja dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso é que é aquela igreja animada dentro da igreja. É aquela igreja fiel, firme dentro da igreja. Então, parabéns por vocês terem conseguido estar aqui hoje. Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Nós estamos recebendo muito de Deus aqui nos cultos, através das palavras ministradas, da comunhão entre nós. Estamos recebendo muito de Deus aqui nesta igreja, nas ministrações através de todos que ministram a palavra aqui. Na quarta-feira mesmo, nós tivemos aqui uma palavra poderosíssima, de grandes aprendizados com a Sâmila, e eu acredito que tudo que acontece aqui é bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Bênção de Deus para as nossas vidas. No ano de 2025, quando começar janeiro, eu quero fazer uma proposta para vocês de todos nós, lermos a Bíblia toda no ano de 2025. Então, eu vou trazer um cronograma, né, que ajuda muita gente a não perder, né? A não perder o fio da leitura. Um cronograma bem legal que você, uns 20 minutos, uns 30 minutinhos, você lê todo dia um pouco, que vai no final do ano completar a Bíblia inteira. 20, 30 minutos de leitura, você vai conseguir fazer a leitura da Bíblia inteira durante o ano de 2025. Então, eu quero entrar nessa batalha com você. Quero contar com a igreja, lendo essa. Eu sei que não é a massa toda que lê, né? Mas eu quero apresentar para toda a igreja esse plano de leitura e eu quero crer, dia 31, dia 1º nós já começamos, vai ser bênção para as nossas vidas espirituais, amém? É bem sabido de vocês, é bem óbvio que quem não se alimenta, morre, né, gente? Então, quando se fala do alimento espiritual, também tem a ver com o corpo espiritual, com a fé, com a vida com Deus. Vai morrer se você não se alimentar. Então, o que você faz aqui na igreja, o que você faz na sua casa lendo a Bíblia, né, o que você faz ouvindo uma canção, é tudo alimento que você pode estar se alimentando. E é interessante, principalmente quando a gente está de férias, né? Quando está de férias, a gente come, gente, né? Come que você não tem noção. Toda hora vai lá e petisca, né? E a gente come o tempo todo, né? Porque senão a gente fica com fome. Hoje mesmo estava trabalhando lá em casa uns negócios com a minha esposa lá, eu estou varado de fome. Então, a palavra também é assim, o tempo todo alimentando. Tem alimento? Estou lá. Estou dentro. O que tem? Estou dentro. Amém? Eu quero dar uma continuidade aqui, rapidinho, eu sei que o tempo meu é pouco. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quero dar continuidade aqui para ver se eu consigo concluir aquela mensagem que eu ministrei aqui numa outra sexta-feira aí, sobre a pesca maravilhosa, né? A pastora Evelyn pregou aqui algumas coisas, falou algumas coisas, eu disse para a Samla ali sentada ali, eu falei assim, só está enriquecendo minha palavra, né? Só está enriquecendo minha palavra. E é exatamente essa passagem que nos traz muitos ensinamentos. Lucas 5, versículo 5. Quando Simão Pedro responde: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, porém, porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Algumas coisas que a gente precisa observar. Eles não pegaram nada a noite inteira, você sabe disso, eu disse isso na outra palavra. Homens bons de pescas, eles viviam disso, a capacidade deles era boa para pescar, eles sabiam pescar. É o que nós devemos observar. O tempo que eles passaram pescando, que foi a noite inteira, o texto vai dizer que eles ficou a noite inteira. Então, um tempo bom para não pegar nada.
Vocês concordam ou não? Uma noite inteira, no mínimo, vai pegar uma lambari, né? Um lobó, tem aqueles lobozinhos, uma piabinha. Mas aqui o texto vai dizer que eles passaram a noite inteira e não pegou nada. Um tempo relevante. Uma outra coisa que a gente precisa observar: quantos eram? Não era só um, eles eram mais de um. Não é possível a noite inteira, homens que pescavam, não pegar nada, nenhum deles. Era uma rede, pastor. Pois é, eu acredito que não tinha ali só uma rede. Então, em quarto lugar, uma coisa que a gente precisa observar: as ferramentas que eles tinham. Com certeza as redes eram boas, Eles tinham barcos bons. Em quinto lugar, o que nós temos que observar? Faziam isso o tempo todo, que eu disse para vocês. De repente isso aí era um ganha-pão deles. Eles faziam isso constantemente, então eles sabiam fazer. Então, com tudo isso aqui, com todos esses aparatos aqui, a gente vai ver aqui que eles tinham motivos para não atender a ordem de Jesus. Jesus, eu sei pescar. Jesus, eu vivo disso. Jesus, passamos a noite toda. Jesus, nós somos muitos, não pegamos nada, não. Eles tinham motivos de sobra para não atender Jesus, como muitas das vezes, muitos de nós fazemos. Às vezes a gente fala assim: nossa Deus, se eles não atendessem, eles estavam lascados. Mas muitos de nós não atendemos, porque a gente coloca os nossos motivos de sobra. Já estou orando há muito tempo, estou na igreja há muito tempo, sou um dizimista da igreja, sou um ofertante. Então a gente coloca os motivos para não atender a ordem do mestre quando as coisas não estão muito bem. E eles tinham motivos de sobra, Mas Simão toma a frente e levanta a voz e diz: nós vamos obedecer. Simão tomou a frente. Um dos problemas hoje, quanto ao obedecer às ordens, olha só, alguns problemas que nós temos quanto a obedecer ordens. Não estamos ou não fomos treinados para obedecer ordens. Esse é um problema que nós temos na geração de hoje. Porque a geração de antigamente, até o pastor Dinho, acho que foi o pastor Dinho que falou aqui em alguma reunião nossa de homens, o pai só olhava. Os pais só olhavam para o filho. Hoje, nós não fomos treinados, ou não estamos ou não fomos treinados a obedecer ordem. Uma outra coisa que é um problema para se obedecer ordens hoje: somos orgulhosos. Por que não obedecemos ordens? Porque a gente é orgulhoso. Se o pai ordena alguma coisa dentro de casa, o orgulho do filho fala mais alto e ele responde os pais. Ele fala mais alto que os pais. Irmãos, na minha época, se o filho falasse mais alto que o pai, irmão, ele podia correr léguas. Quando ele voltasse dessas léguas, ele ia levar uma chibatada do mesmo jeito se ele tivesse sem correr. Porque naquela época não tinha orgulho que falava mais alto do que a vara de amora. Não tinha orgulho que falava mais alto do que o cinto. Então, a geração de hoje tem problema em obedecer ordens porque são orgulhosos. A geração de hoje tem problema em obedecer ordens porque não reconhece a autoridade. Porque dentro de casa tem autoridade, na igreja tem autoridade, no trânsito tem autoridade, no trabalho tem autoridade, lá dentro do hospital tem autoridade, todo lugar tem autoridade. Mas a geração de hoje está com problema de reconhecer a autoridade. Vocês entendem? Amém? A geração que estamos vivendo está com um problema grave: obedecer autoridades, reconhecer, a autoridade. Quem é a autoridade? Quem manda? É o pai ou o filho? Quem manda? É o patrão ou o funcionário? Quem manda? É o policial ou o cidadão? A gente não reconhece a autoridade, então a gente paga um preço. Quando você não reconhece a autoridade, você paga um preço. Quem aqui quer pagar preço por não reconhecer a autoridade? Ninguém. Deus te trouxe aqui na oração da resposta para te responder isso. Reconheça as autoridades que Deus constituiu na sua vida. Reconheça. E o reconhecer a autoridade, irmãos, está
explícito ou nítido nas mínimas coisas, mínimas coisas. Eu vou dizer um negócio para você, não é puxando a sardinha para o meu lado porque eu sou pastor, mas você quer ver uma geração que tem dificuldade de reconhecer a autoridade? É a geração de crentes hoje, de reconhecer o seu líder, o seu pastor. Uma certa vez nós fomos num retiro, não estou dizendo que eu quero isso para a minha vida, porque para mim, a minha criação, a minha formação espiritual não me permite ser arrogante de dizer eu vou estar na frente da fila para me comer primeiro, não. Mas nós fomos num retiro uma certa vez, todo mundo comeu, fez fila, acabou-se os pratos, os dois pastores, que é o pastor Junê, o pastor G, ficou sem prato, sem comida. Sem prato, sem comida. Quem é a autoridade? A gente não reconhece a autoridade? É mínimas coisas, pastor, mas isso é irrelevante, talvez seja, mas é nas mínimas coisas que você mostra que você tem facilidade de reconhecer a autoridade. Há um problema hoje para obedecer ordens, então se a gente não reconhece a autoridade, então a gente não obedece ordens. Um outro problema que a gente tem de obedecer ordem no tempo de hoje, é que a gente passa pouco tempo com pessoas que podem nos treinar. Pega essa visão aí. A gente passa pouco tempo com pessoas que podem nos treinar. Não vamos muito longe não, vamos para dentro das casas. Os filhos passam mais tempo nas creches. As mães e os pais passam mais tempo trabalhando. A gente passa pouco tempo com quem pode nos treinar. Você pode ver que tem cristão que vem de 15 em 15 dias na igreja. Eu posso treinar vocês, mas de 15 em 15 dias é difícil você ser treinado. Então, qual que é o problema que a gente tem de obedecer ordens? A gente passa pouco tempo com quem pode nos treinar. Meu Deus, isso é tremendo. Outra coisa que impede que a gente, no tempo de hoje, obedeça ordens. Qual que é o problema? Os treinadores, olha só, não existem treinadores. Não existem treinadores. Uma outra coisa que também é um problema para se obedecer ordem, os treinadores são covardes. Tem muito treinador que é covarde. A pastora Eva pregou um negócio aqui também, e no meio da palavra que ela ministrou, ela falou sobre os covardes. Nós temos hoje muitos treinadores, mas são covardes. Por que covarde? Porque não treina quem é que tem que ser treinado. Isso aqui vai para pai, vai para todo tipo de treinador que você pode pensar. Uma outra coisa também que faz com que o tempo de hoje seja um tempo de difícil de obedecer ordens, seguir ordens. Os treinadores são fracos. Sabe por que os treinadores de hoje são fracos? E quem está sendo treinado não obedece às ordens? Porque os treinadores não se habilitam, ou não melhoram, ou não se preparam, ou não crescem, ou não estão o tempo todo em treinamento também, porque não é porque é treinador que não tem que ser treinado. Todo mundo tem que ser treinado. Então os treinadores são fracos. Então como que a gente vai treinar a gente para obedecer ordens? Por isso que a geração vai ainda aí sem obedecer ordem nenhuma. Ninguém quer obedecer ordem. Agora a pergunta que eu faço é a mesma pergunta que eu fiz na palavra passada. Quem é que dentro da sua família está tomando a frente com uma voz dizendo: Deus, nós vamos obedecer. Se é o Senhor que está falando, nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Às vezes, o marido está doido para obedecer às ordens de Cristo, mas a mulher é ranzinza e ela não faz por onde obedecer. Então desanima o marido, desanima os filhos e desanima mais outras pessoas que estão junto com eles. Às vezes a mulher está doida para obedecer às ordens de Cristo, mas o marido é duro de coração. Então desanima a mulher, desanima os filhos, desanima todo mundo que está à sua volta. E aí é que entra a grande verdade. Eu e você, eu pergunto, quem é que vai tomar a frente como Simão Pedro tomou? Ei, vocês não pescaram? Não. Quanto tempo? A noite toda. Quem são vocês? Bons pescadores. Mas fala o seguinte, jogue agora para o lado de cá. Porque é o Senhor que está mandando, nós vamos jogar. Nós vamos jogar a rede. Levanta a mulher dentro da sua casa e diga, porque é o Senhor que está pedindo, eu vou te adorar lá. Porque é o Senhor que está pedindo, eu vou te adorar naquele lugar. Vem adorar você. Pastor, estou desanimado, porque meu marido está desanimado. Não desanime por causa de uma embarcação que está desanimada. Não desanime porque muitos dentro do barco estão desanimados. Você lá dentro, levanta a voz e diz: Senhor, porque Tu estás mandando, nós obedeceremos. Olha só, em Josué 24:15 disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a voz, tomou a frente, diz:
Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que vai tomar a voz lá? Lá no Evangelho de Jesus, segundo João 6,68, vai dizer, Simão Pedro de novo, toma a frente e diz, Senhor, Jesus estava pregando uma palavra muito dura, todo mundo foi indo embora, ficou só Jesus e os discípulos. Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês não vão embora também? Simão tomou a palavra e diz, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida. Se só tu tens a palavra de vida. O Evangelho de Jesus em Lucas 1:5 também, Simão, mais uma vez, toma a frente e diz, Senhor, tu estás ordenando, que é o que nós estamos tratando aqui, nós vamos lançar a rede. Lá em Daniel 3,18, Daniel toma a frente e fala pelos seus outros 3 jovens amigos, e diz, ó rei, saibas que nós não nos curvaremos diante de outros deuses. Tome a frente. Tome a frente nesse negócio que não está dando certo. Tome a frente nessa família que está decadente espiritual. Tome a frente, faça acontecer. Deus está contando contigo. Ele está te perguntando, você não pescou? Então lance a rede de novo. Lance a rede sexta-feira. Lance a rede quarta-feira. Lance a rede domingo de novo. Lance a rede, minha filha. Porque és tu, nós lançaremos. O versículo 6 vai dizer, quando o fizeram, pegaram tanta quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Ao 7, então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, ei, vem ajudar a gente. Eles vieram e encheram os 2 barcos, e os 2 barcos ficaram quase se quebrando, quase afundando. Uma coisa que eu aprendo aqui e eu termino. Suas redes podem se rasgar por 2 principais motivos. Primeiro, as suas redes podem se rasgar porque você não está zelando delas. Então elas vão apodrecer. Se as redes apodrecer, elas se rasgam. Se as suas redes se rasgar, você vai ter problema, porque você não pegou peixe nenhum, não teve lucro e vai ter que comprar rede nova. Você tem problema agora. Está entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque eu sou mal zeloso, desmanzelado. Então o desmanzelo vai fazer suas redes se rasgar, você vai ter um problema porque você não tem lucro, vai ter que gastar. Agora, as redes podem se rasgar por causa do muito trabalho, aí sim. Se as suas redes se rasgar porque você está trabalhando muito, porque tem muito peixe dentro dela, pode deixar rasgar, porque tem lucro. Você pode comprar outras redes e até mandar consertar que está rasgada. Está entendendo, sim ou não? E aí, as suas redes estão se rasgando por quê? Por que as suas redes estão se rompendo? Porque você está desmanzelado com a fé, desmanzelado com a oração, desmanzelado com a busca, desmanzelado com a sua crença, ou porque você está pescando muito, o negócio está rompendo. Pastor, eu estou no 12, eu estou orando, estou vindo na igreja, o negócio está rasgando, deixa rasgar, porque tem lucro vindo aí. Tem lucro chegando aí. Estou terminando, daqui a pouco a Tatiana sobe. Os 2 motivos por que as redes se rasgam nos traz lições. Por causa do desmanzelo, nos traz uma lição. Por causa do bom trabalho, do muito trabalho, traz uma lição. O mau zelo, se você deixar suas redes se rasgar por causa do mau zelo, você vai aprender uma lição que você precisa melhorar como pessoa, e você vai pescar muito. Se está se rasgando por causa do muito trabalho, você vai ter uma outra lição. A lição do muito trabalho é que você precisa investir mais para ganhar mais. Aleluia, glória a Deus. Se nós somos desmanzelados com alguma coisa nossa, nossas redes vão se rasgar e nós vamos ter condições, não vamos ter condições nenhuma para nós de novo voltar à pesca. Deus está chamando você nessa oração. Eu vou fazer uma oração, eu vou passar para ela, fique em pé comigo, para você pescar muito, trabalhar muito, e se as redes se rasgar por causa do muito trabalho, se você se cansar por causa da muita oração, por causa da muita busca, está sozinho em casa buscando, está buscando sozinho na família, está rasgando, pastor meu, não estou aguentando de tanta luta. Tem lucro, tem lucro. Está pegando? Meia dúzia pegou, tem lucro, tem lucro. Agora, se suas redes se rasgar porque você está desmanzelado, você está enrascado. E Deus está falando nessa noite comigo e com você, não deixe suas redes se rasgar por causa do mofo, porque está no desmanzelo da vida. Eu aprendo uma coisa, eu termino aqui. Olha só, esse texto aqui, ele diz que os discípulos precisaram de ajuda. Diga comigo, ajuda. Você pode precisar de ajuda
por dois principais motivos, eu termino aqui. Eles precisaram de ajuda, sim ou não? Lembra que eles chamaram? Vem nos ajudar, muito peixe, traz seus barcos. E eles vieram. A gente pode precisar de ajuda, olha só, quando a gente reconhece que precisa. Se você reconhece que precisa de ajuda, essa ajuda aí vai permitir que as suas redes não terminem de se rasgar. Se você reconhece que precisa de ajuda, suas redes não vão se rasgar por completo. Vai pegando aí. Agora, tem gente que vai pedir ajuda quando está tudo perdido. Dois principais motivos por que nós precisamos de ajuda: quando a gente precisa e reconhece, ou quando o negócio já foi-se. Aí lembra do pastor, lembra do irmão, meu Deus, já foi-se. Essa é a hora que a gente precisa de ajuda. A outra hora que a gente precisa de ajuda é quando o negócio começa a pegar e a gente fala assim: eu preciso de ajuda. Você não espera rasgar-se por completo. Eles não esperaram o barco se quebrar, eles chamaram os outros. Mas o orgulho é tanto, a gente quer as bênçãos só para a gente. Deixa eu profetizar um negócio em você aqui: bênção demais afunda barco. Ei, tá pegando ou não? Bênção demais afunda barco. Reparte esse negócio, gente. Tá pegando a visão ou não? Fecha a mão comigo assim, fecha a mão comigo assim. Aponta para ela. Agora vira na cara do seu irmão, não é para dar murro não, tá? Vira na cara do seu irmão e fala assim, ó. Fala assim: ei, reparte a bênção. Reparte a bênção. Se eles não repartem, ei, vem ajudar. E o detalhe, eu termino agora. Eles chamam os seus amigos que estavam mais distantes. Eles vêm, enchem os dois barcos. E o texto diz que os dois barcos quase afundaram. Agora, se é um, o que aconteceria? Afundaria. Você precisa de ajuda por dois motivos: quando você reconhece e quando você já não tem mais solução. Você vai esperar? Vai pedir ajuda agora ou depois? Agora ou depois? Tem um trem gostoso aqui, vou deixar para a próxima palavra. Gostoso. Feche seus olhos. Espírito Santo, cobre as nossas vidas com o teu manto. Muda a história, Pai. O Senhor é Deus forte e poderoso, grande e fiel. Que cada pessoa com as suas redes aqui essa noite de sexta-feira possam pegar muitos peixes, principalmente no ano que está chegando, que é o ano do transbordar, mas que eles possam ser humildes o suficiente para reconhecer que o Senhor ordenou, que precisam de ajuda e que tem, Senhor, redes para zelar. Visita essa igreja de sexta-feira em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Sobe aqui, Tatiane, para finalizar o culto. Deus abençoe vocês, aplaudam a Jesus. Deus abençoe a irmã Simone pela condução do culto, boa condução. E a finalização desse culto está com a irmã Tatiane. Pode se sentar aí alguns minutos. Cumprimento a amada igreja com o Pai Senhor Jesus, amém? Agradeço a Deus primeiramente, por estar aqui com vocês em todos os cultos. Depois eu agradeço aos nossos pastores pela oportunidade de estar finalizando o culto de hoje. Eu quero começar pedindo desculpa se minha voz falhar, que eu estou meio gripada, então estou me cansando muito fácil. Eu quero começar dizendo para vocês que Deus ele é especialista em restauração. Lá em Salmos 80, 19, diz o seguinte: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Logo abaixo eu destaquei o seguinte: nós sabemos que o caminho da restauração não é fácil. O caminho da restauração, muitas das vezes, é complicado e demorado, mas não impossível, pois o Deus que promete, Ele cumpre e Ele restaura, e Ele te faz viver o extraordinário. Todos nós sabemos que tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente procura, o propósito, tudo tem um processo. E muitas das vezes a gente escolhe fazer o que a Sâmila falou no culto passado: agir no lugar de Deus ou do Espírito Santo. E é uma coisa que nós não devemos fazer.
primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Não ficar sentado esperando a bênção cair do céu e muito menos sair correndo para poder acelerar o processo. Porque nenhuma dessas coisas vai ajudar em nada, só vai atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. E todos nós buscamos uma restauração diária, né? Todos nós temos que nos restaurar, seja no relacionamento, seja no lar, seja na família, em qualquer situação, na empresa. Nós sabemos que o inimigo, ele nos ataca todos os dias. Todos os dias sofremos ataques do inimigo. E por brechas que abrimos, esse é o momento que ele vai lá, aproveita, entra e ataca. Então, que a gente não venha abrir brechas para o inimigo, que não venhamos deixar brechas para o inimigo, porque são nesses momentos que ele entra, que ele age de uma forma que a gente nem imagina, mas foi culpa da gente mesmo, por ter tomado uma atitude e não ter corrigido ela. Deus, ele é fiel a nós. Não existe nada impossível para Deus. Existem coisas impossíveis para nós, seres humanos, cheios de limitações. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos cheios de limitações. Nós não podemos e nunca vamos poder fazer nada do que Deus faz, né, gente? Porque Deus, ele é extraordinário em todos os sentidos. Então, que por mais que nós venhamos ter limitações, que por mais que nós sejamos seres humanos tão frágeis assim, nós temos que manter nossa fé intacta e inabalável. Porque se nós seguimos um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão onipotente, um Deus que está em todos os lugares e que pode fazer todas as coisas, por que a gente não vai confiar? Por que a gente vai simplesmente virar as costas, muitas das vezes, para problemas que a gente poderia resolver confiando em Deus? A gente deveria ter a plena consciência que se a gente segue um Deus tão grande, tão maravilhoso, a gente deveria simplesmente confiar. Mas não é confiar sentado de braços cruzados. É confiar fazendo a nossa parte. Porque não adianta você se sentar e esperar o processo passar e querer ter uma colheita boa lá no final. Porque Deus, ele não age dessa forma. Deus, ele te ajuda, ele te abençoa, ele está do teu lado para o que der e vier. Não importa a situação que você esteja passando, ele vai estar ali para te ajudar. Independente do que aconteça. Nós somos pecadores, mas vivemos buscando a santidade todos os dias. Todos os dias buscando o melhor, todos os dias procurando ser melhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, na casa do Senhor, procurando ser melhor. Então, através disso tudo, devemos confiar nele, independente do que aconteça, independente da situação que você esteja passando, independente da restauração que você esteja esperando na sua vida. O processo é uma coisa certa que a gente tem que passar por todas as situações. A gente não pode fugir do processo, não pode nem querer acelerar e nem querer não fazer nada. A gente tem que passar pelo processo, fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte, porque é assim que a gente vai ajudar a Deus, fazendo a nossa parte. Fazendo como? Buscando, tendo comunhão, sendo dizimista fiel, adorando a Deus, buscando todos os dias, incansavelmente. Porque não adianta a gente querer plantar uma árvore e querer lá no final colher frutos que a gente não plantou. Se a gente plantou coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Se plantamos coisas boas, nós não vamos colher coisas boas. Com Deus, nós vamos colher coisas extraordinárias. Então, que vocês saiam daqui hoje, cheios de certezas, que Deus está contigo a todos os momentos. Não importa o que aconteça, não importa qual tribulação você está passando, não importa qual é a restauração que você quer, seja no seu espiritual, na sua família, no seu relacionamento, como eu já disse. Não importa. Todos nós sabemos que temos que passar pelo processo, mas que passemos pelo processo sendo obedientes a Deus. Que venha para nós um 2025 cheio de bênçãos, cheio de vitória, cheio de grandes coisas que nem a gente está buscando o ano inteiro aqui neste lugar. E para finalizar, eu quero ler aqui para vocês, lá em Salmos 24, 4, que diz o seguinte:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o que a gente vai temer, né, gente? Que vocês tenham uma noite abençoada e um final de semana próspero na presença do Senhor. Batam palmas, né, para Jesus, porque Ele merece. E vão todos em paz para casa, o culto está finalizado.